A vida é dom de Deus. Felizes aqueles que amam, muito mais felizes os que sabem aproveitar o amor, compartilhando com os outros o dom da vida. Pensando nisso, é que hoje, em comunhão festiva, estamos alegres, pois acreditamos que Deus, em sua infinita bondade, abençoou o amor de Célio e Thelma, unindo-os pelos laços do matrimônio, e de cuja união nasceram 3 filhos, Júnior e Clício, que me perdoem, mas a festa é para Adriane. Adriane, tão esperada, cantada e decantada, amada e desejada pelos pais ainda solteiros, veio ao mundo no dia 6 de janeiro de 1984, passando das mãos de Dr. Elias Alves para os braços do pai, que fora o anestesista de Thelma no momento do parto. Vamos voltar no tempo, imaginando a emoção de Célio, médico e pai, receber essa menina tão sonhada. Imaginemos a alegria e a felicidade que Deus acabava de lhe proporcionar. Pai Celestial dava continuidade à obra da criação, entregando aquele ser tão frágil, tão pequenino aos pais, que encantados o recebia com tanto amor, carinho e consciência de suas responsabilidades. Em casa, Adriane, um quarto cor-de-rosa com cortinas de organza esvoaçantes, imitando pétalas de rosas soltas e borboletas voando a esperavam. Sua mãe, com muito bom gosto, não esqueceu um só detalhe. Colocou um toque de amor em tudo. Sua chegada foi uma festa e sua família toda sorria muito feliz. Você era uma criança calma e, como a maioria dos bebês, dormia muito. Como seu pai gostaria de poder curtir mais aquela coisinha linda, ser mais mãe do que pai. E por que não dizer ser só mãe? Nascida num lar evangélico, ao completar um mês, seus pais, movidos pela fé, levaram-na até a igreja adventista de Juazeiro, onde você foi apresentada, recebendo as bênçãos do Senhor. Foi um momento muito especial em sua vida, Adriane, cuja cerimônia foi celebrada pelo pastor Francisco Lemos. Vejam como Adriane começou a observar o mundo. Com 3 meses, parece perceber tudo o que a cercava. Todas as rosas e borboletas se transformavam em carinhos, cuidados e muito amor. Com 4 meses, criava pose para o retrato. Agora são 5 meses. Vovó Ruth se enche de felicidade com a beleza da netinha. Ela é uma avó muito especial. É amiga, solidária, carinhosa, preocupada, às vezes uma criança grande. Papai Coruja não sabe o que inventar para agradar a filha. Aqui ela tem 5 meses e Célio é um pai feliz. Chegou o dia do primeiro aninho. Foi uma festa linda. Você era uma borboleta que só faltava voar. Parecia entender tudo. Os olhinhos falavam por você. Seus amigos e parentes estavam lá. Imaginem essa menina cortando o bolo. Ela não sabia falar, mas seu coraçãozinho de criança lhe dizia que o primeiro pedaço é do papai. Vejam como estava descontraída com o palhaço, gulosa, hein? A mamãe coruja, artífice principal desta festa do primeiro aninho, contempla maravilhada a filhinha na sua beleza terna e angelical, sentindo-se plenamente feliz e realizada. A alegria de vovó
vovó Dalva não podia faltar. A filha de meu filho querido é uma boneca. Adriane com 1 ano e 3 meses. O papai só tem olhos para ela. Não fique triste, Juninho, é porque ela é mulher. Júnior e Clício cuidam dela. Aqui, ela tem 2 anos. Aqui é o 3º aniversário. Viram os marinheiros? Ela ganhou do pai a boneca Amiguinha. Vejam o tamanho, bem maior que ela. Aos 3 aninhos, aconteceram muitos fatos especiais na vida de Adriane. Entre eles, as bodas de ouro dos avós, vovó Dalva e o saudoso vovô Atenágoras. Adriane, junto à mãe, numa demonstração de amor e confiança, mostra a sua meiguice. Um desfile no Educandário São Francisco, sua primeira escola. Aos 5 anos, formatura do ABC na Escola Adventista de Juazeiro. Dama de honra no casamento de Janete. Aos 10 anos, Adriane teve também muitos momentos que marcaram sua vida. Foi batizada na Igreja Adventista de Petrolina pelo pastor Felipe Betero, um grande amigo da família, o qual nos honra com sua presença hoje nessa data tão especial. Momento do batismo. Ela recebe do Pai a Bíblia, que é uma luz a clarear o seu caminho para uma vida feliz ao lado de Jesus. Thelma aproveita essa fase bonita da vida de Adriane e faz um book. Veja como valeu. Juntamente com o irmão Clício, participa da festa de 15 anos da prima Mônica. Aos 14 anos, com seus 2 irmãos, numa demonstração de união e do amor fraterno que um tem pelo outro. Pousando para fotos no momento do clipe. Mona Lisa. Olha a pose de Adriane nesta foto. A menina Adriane, assim como todos os botões de rosa, desabrocha para uma nova vida. Hoje, menina moça, amanhã, a flor mulher. É a lei natural da vida. É aqui que ela mais precisa dos pais. A necessidade de compreensão, de respeito, de amor, até cumplicidade. Sem exageros, é claro.
Que Deus guie os seus caminhos e faça de sua vida uma eterna alegria. Parabéns, Adriane.
sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. So this is who I am, and this is all I know. And I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the fire grow. And I will stand for victory if I can. Symbol of my faith in who I
trazerem diante do altar do Senhor a sua filha, Adriane, a fim de agradecer a Deus, a menina que há 15 anos lhe surgiu na vida, o qual eles o amam e desejam, nesta oportunidade, apresentá-la à sociedade. Com atitude de reverência, nessa noite tão solene aqui, peço que todos baixem seus francos, né, para ouvir a palavra de Deus nessa noite e falar com Deus. Pedir sobre o aniversariante. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui nessa festa de aniversário, comemorando o aniversário da Adriane, seus 15 aninhos, e essa festa em consideração não só ela, mas também os pais que sempre regozijados, alegres, nós, avós, e primos, parentes, amigos, socialistas, que tudo está processando para a glória e para a honra do teu santo nome. Que a Adriane sempre tenha memória dessa festa, que ela crescer, desenvolvendo, que mais anos temos para frente, que ela possa crescer para a glória e para a honra do teu santo nome. Essas leis te rogam em nome de Jesus. Amém.
inventar para agradar a vida. Aqui ela tem 7 meses e Célio é um pai feliz. Chegou o dia do primeiro aninho. Foi uma festa linda. Você era uma borboleta que só faltava voar. Parecia entender tudo. Os olhinhos falavam por você. Seus amigos e parentes estavam lá. Imagine essa menina cortando couro. Não sabia falar, mas o seu coraçãozinho de criança lhe dizia que o primeiro pedaço é do papai. Veja como está descontraída com o palhaço. A mãe coruja, artífice principal dessa festa do primeiro aninho, contempla a maravilha da filha na sua beleza terna e angelical, sentindo-se plenamente realizada. A alegria da vovó Dalva não podia faltar. A filha do meu filho querido é uma boneca. Adriane, com 1 ano e 3 meses, o pai só tem olhos para ela. Não fique triste, Juninho, é porque ela é mulher. Júnior e Clício cuidam dela. Aqui ela tem 2 anos. Aqui é o 3º aniversário. Viram os marinheiros? Ela ganhou do pai a boneca amiguinha. Vejam o tamanho, bem maior do que ela. Voltando para as fotos no momento do clipe. Aqui com a sua prima Mona Lisa. Olhem a pose de Adriane nesta foto. A menina Adriane, assim como todos os botões de rosa, desabrocha para uma vida. Hoje menina moça, amanhã a flor mulher. É a lei natural da vida. É aqui que ela mais precisa dos pais. A necessidade de compreensão, de respeito, de amor, até cumplicidade. Sem exageros, é claro. Que Deus guie seus caminhos e faça de sua vida uma eterna alegria. Parabéns, Adriane. I
Seja bondosa para com todos, sem fazer distinção entre as pessoas. Seja bondosa com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos. Seja bondosa em tua casa, seja sempre bondosa. Dedicar a verdade. Para muitos, é fácil mentir. Há aqueles que chegam a achar que a mentira é necessária em determinadas situações. Como crente, no entanto, você não pode pensar assim. Jesus Cristo é a verdade, conforme ele mesmo declarou. Logo, seus seguidores não podem aceitar a mentira. Adiante, fale sempre a verdade, ainda que lhe custe um alto preço. Fale sempre a verdade. Na janela da sua vida deve entrar a alegria. A alegria é uma forte característica da juventude, sobretudo da juventude cristã. Seja sempre alegre, mantenha sempre o seu sorriso. Não esqueça de que o coração alegra como azeite o rosto. Seja sempre alegre em casa, na escola, na igreja, bem alegre. Tua graça me sustenta, tua mão
seus talentos, a sua voz, a sua inteligência, enfim, todo o seu ser. Seja consagrado. Pela janela de sua vida, seja sincera. Sincera com seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus colegas. Seja sincera com Deus e o seu reino. Em tudo, seja sincera a Deus. Deve entrar também a disposição. Seguir a paz com todos e a santificação que é qual ninguém terá fim. Diz a palavra de Deus. A santificação, portanto, não é difícil para viver a Deus. Você, como uma jovem igreja, deve buscar essa santificação. E para você buscar, você contar com o auxílio do Espírito Santo. Consoante, quem na sua contemplação de santo tempo. Então, santifique o seu pai, para falar somente a verdade. Os seus ouvidos, para ouvir o que é bom e bom. Os seus olhos, para olhar somente o que é bom. Santifique-o. Coragem para escolher suas amizades. Coragem para falar sempre a verdade. Coragem para fugir do pecado. Coragem. Muita coragem para obedecer às normas da vida cristã. Seja corajosa, Adriana. Pela janela
Adriane, você já notou como o mundo está carente de amor? Velhos e crianças abandonados, jovens entregues aos sexo e às drogas, lares se desfazendo, famílias se desentendendo, tudo por falta de amor. Enfeite sua vida com amor. Desta vez o roteiro não havia no altar. Se o filho
momento de alegria e de felicidade para os seus colegas. E de uma maneira muito especial aos seus queridos pais, Dr. Célio e doutora Thelma. A esses, como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu quero agradecer o carinho, a confiança que sempre tiveram em nossa pessoa e o convite que a nós nos foi feito. Saímos de Natal, Rio Grande do Norte, para estar com vocês nesta oportunidade. A família Araújo sempre está em minha lembrança. Aqui estamos para um culto de agradecimento a Deus pelos 15 anos de existência da pequena Adriane. Esta é uma data muito significativa porque ela passa de menina para menina moça. Ela passa para a faixa considerada a flor da existência, da experiência, o melhor da vida. Diz os grandes entendidos que são dos 15 anos aos 36. É a idade dos castelos, dos sentimentos, especialmente amorosos. E eu já sei que existe alguém aí como candidato. Mas terá que pedir permissão ao pai, ao primeiro e ao segundo que aqui está. É um momento muito feliz, assim consideram os entendidos do assunto. Mas agora, Adriane, escutai com muita atenção. Estás entrando para um tempo da semeadura. Os hábitos que você semear daqui para frente decidirão se será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. Alguém disse, e muito acertadamente, semeia pensamento e colhes uma ação. Semeias a ação e colhe um hábito. Semeia o hábito e colhe um caráter e tem uma personalidade. Semeia esse caráter ou conserva esse caráter e você colhe o seu destino. Nunca esqueças disso. Mas o que semear então? Ouvi a cada uma das que aqui chegaram diante de si, falaram sobre veracidade, honestidade e santificação, e é justamente aí, são esses os ingredientes que devem semear na sua vida. Hábitos de sobriedade, domínio próprio, semear uma linguagem sempre sadia, sã, sempre procurar ter boas companhias, ter sempre a paciência, ter sempre a cortesia que você sempre teve e crescendo, a pureza, a veracidade, a honestidade, a lealdade, a obediência a Deus e ao mesmo tempo obediência aos pais. É através deles que Deus lhe ensina através dos seus conselhos. E isto forma a unidade. Alguns momentos o papai e a mamãe já lhe disse não. E alguns momentos já disse sim. Mas esses momentos que eles disseram não, é porque ele amava. E atrás deste não está embutido muitos atos de amor. E eles continuarão te amando
e continuarão a te ensinar através do Espírito de Deus, que os guiará, sem dúvida alguma, para que você cresça feliz como é. Deve incendiar sempre um relacionamento com Cristo. E aí está o segredo das suas vitórias. Lembrai que tais encantos são coloridos. E estas virtudes são cores muito firmes que jamais se desbotarão. Mas, pergunto, podeis semear estas coisas em Deus? Não. Que você não seja apenas uma moça charmosa, bonita, formosa, romântica. Não. Mas, sobretudo, uma moça de verdade. Laboriosa, bondosa, amorosa, virtuosa. Como descreve o salmista Davi no Salmo 144, no verso 12. Sentada na sala eu vejo a chuva cair. Seus ricos são bênçãos mandadas do céu para nós. A terra recebe de Deus a água das fontes do amor. Suas folhas nos lembram as bênçãos que vêm do céu. Pra te louvar, Pai. Eu nasci, eu cresci, eu estou a cantar o teu nome pra sempre eu vou adorar. E por toda a minha vida também vou te amar. Pra te adorar, Pai. Cada dia me achego a ti com fervor. A presença constante me traz teu calor. Teu abraço me afaga em teu grande amor. Eu quero aprender com a chuva que vem do Senhor. Eu quero regar corações com a água do amor. Eu quero plantar neste chão, colher a semente do pão. Eu quero colher vida eterna no meu coração. Pra te louvar, Pai. Eu nasci, eu cresci, eu estou a cantar o teu nome pra sempre eu vou adorar. E por toda a minha vida também vou te amar. Pra te adorar, Pai. Cada dia me achego a ti com fervor. Tua presença constante me traz teu calor. Teu abraço me afaga em teu grande amor. Filha, estamos todos felizes por você completar hoje 15 anos. Que realmente você possa aceitar todos esses conselhos
que você recebeu de Deus para você ser feliz. Que Deus te abençoe. Eu queria que você ficasse do tamanho de um pezinho de feijão, pra lhe dar milhões de beijinhos e lhe apertar bem junto ao coração, pra ser a minha eterna criança, tão alegre a brincar, e pra sempre inocente, pra jamais deixar de sonhar. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando-me a menina. Já não sou mais seu herói, e é que o tempo vai passando e depressa vai voando. Só te peço, Pai bondoso, toma conta da menina, que o sorriso de criança volte sempre a me abraçar. Pois parece que foi ontem, você chorando veio me contar que caiu lá na calçada, queria um beijo pra poder sarar. Fico tudo isso vou lembrando, são coisinhas tão normais. Fico triste só pensando que esse tempo não volta mais. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando minha menina. Já não sou mais seu herói, e é que o tempo vai passando e depressa vai voando. Só te peço, Pai bondoso, toma conta da menina, que o sorriso de criança volte sempre a me abraçar. De Deus, o Senhor da vida. A minha alegria já é resposta de agradecimento. A vida é linda. É preciso alegrar-se e fazer bem enquanto ela dura. E para ver maior felicidade, quero viver muitas vezes essa idade, sentindo a cada passo teu amor. Obrigado, Senhor, pelos meus 15 anos. Quando estou feliz eu fico a meditar na beleza do amor de Deus por mim. Eu a Ele o meu louvor e a minha gratidão. Ó Senhor, te agradeço de todo
momento, nós vamos rogar aos céus uma bênção especial sobre a Adriana. Nós aqui à frente vamos nos ajoelhar e aos demais, por gentileza, em atitude de reverência, para os momentos desta oração de consagração. Senhor Deus, nosso Pai, este é um momento muito solene para esta família, mas de uma forma especial para a pequena Adriana. Ela está hoje lhe agradecendo, lhe expressando os seus agradecimentos de reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, o seu imenso amor, ao trazê-la ao mundo, tê-la colocada neste lar a qual ela vive. Quantos que estão em lares diferentes, sem princípios, sem unidade, quem sabe sem um papai e uma mamãe, mas a Adriane, hoje ela reconhece, ela vê o quanto o Senhor a ama. E queremos te agradecer por isso. E como ministro do teu Evangelho, levanto minha mão direita aos céus, coloco sobre a cabeça de Adriane, assim como teus servos no passado rogaram as bênçãos sobre os teus filhos. Na qualidade de ministro, quero, ó Deus, te rogar nos méritos de Jesus, que abençoe Adriane. Que esta menina, agora moça, possa comemorar muitas datas. E durante o seu percurso de sua vida, possa ela, ó Deus, ter sempre a alegria, a saúde, a bondade, a verdade, a honestidade, o temor de Deus, a obediência aos seus queridos pais. Ao nosso patriarca da família, Dr. Célio, ó Deus, a este sacerdote, unja-o sempre, iluminando a sua mente para orientar os seus queridos filhos que o Senhor confiou em suas mãos. A irmã Thelma, como mãe auxiliadora desse trabalho, nessa missão importante, que também, orientada pelo teu Santo Espírito, possa conduzi-los, para que um dia estejamos como família reunidos, recebendo das tuas mãos a coroa da vida eterna, para nunca mais comemorarmos aniversários, pois viveremos a eternidade que o Senhor prometeu aos seus filhos. Seguros nesta fé, nessa confiança, nessa mensagem, nessa promessa de Jesus, aqui nós estamos. E queremos, ó Deus, rogar para esta família Araújo as tuas bênçãos. Ao Célio Júnior, ao Clício, que também compõem esta família como filhos, possam seguir as orientações dos seus pais, pois eles são sacerdotes, instituídos por Deus para guiá-los a um porto seguro. Pedimos que o Senhor também os abençoe, os guarde, orienta-os com teu Santo Espírito. Ó Deus de amor, aos lares aqui representados, aos nossos irmãos da igreja, aqueles amigos da família que aqui se encontram, quem sabe nesta noite algum lar, algum coração que também precisa do teu auxílio, da tua ajuda, visite-o também. Ajude cada lar, quem sabe enfrentando crises e dificuldades, que a tua bênção seja estendida-nos também. Ó Deus, e naquele grandioso dia, quando o Senhor voltar as nuvens dos céus para buscar os seus filhos e coroá-los, que todos nós e os nossos entes queridos possam ser encontrados aptos a serem cidadãos de uma pátria celestial. Pedimos que o Senhor abençoe o restante desta programação. Fique conosco durante a festividade. Fique conosco durante todo o nosso percurso de nossa vida. Nós te pedimos isso, ó Pai, não porque haja em nós méritos,
mas é nos méritos santos de nosso Salvador Jesus Cristo. Nós oramos hoje, agradecemos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Veja como bom tem sido Deus para com você. Como Ele tem te amado. Quantas bênçãos você tem recebido. Agora você volta para as suas atividades. Atividades que deverão se desenvolver normalmente. Voltas para um futuro desconhecido. Mas nem por isso teus sonhos e castelos devem ser encerrados. Olhe para a frente com segurança, com muita segurança e certeza. E não te esqueças que a segurança não pode estar alicerçada sem a orientação do Espírito de Deus em sua vida. Quando estes sonhos e castelos são depositados aos pés de Cristo, eles se concretizam normalmente com mais alegria e felicidade. Siga com passos firmes a jornada da sua vida, mas não te esqueças da orientação bíblica. Viver contente em todas e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, verso 11. Deus te abençoe para sempre.
isso, todos